Que Jesus te abençoe, o nosso Deus e o Santo Espírito também. Estamos de volta aqui no canal e eu te agradeço, porque hoje juntos vamos ler o profeta Isaías, continuando nos capítulos 29 ao 32. Deus te abençoe na leitura. Vamos lá. Capítulo 29. Jerusalém e seus inimigos. Diz assim: Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Acamparei ao redor de ti, cercar-te-ei com baluartes e levantarei tranqueiras contra ti. Então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá, afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz como a de um fantasma, como um cochicho, a tua fala desde o pó. Mas a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dar-se-á isto de repente, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra a lareira de Deus. Como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus baluartes e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio, ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Estatelai-vos e ficai estatelados. Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que se sabe ler, dizendo: Lê isto, peço-te. E ele responde: Não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: Lê isto, peço-te. E ele responde: Não sei ler. O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus lábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: Quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: Ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: Ele nada sabe. Porventura, dentro em pouco não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade, os quais por causa de uma palavra condenam um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão:
Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos, no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Capítulo 30. Contra a aliança com o Egito, diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Sentença contra a besta do sul. Através da terra da aflição e angústia, de onde vem a leoa, o leão, e a víbora e a serpente volante, levam a lombos de jumento as suas riquezas e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo de que nada lhes aproveitará. Pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio. Por isso, lhe chamei gabarola, que nada faz. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles. Escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Não vos faleis mais do Santo de Israel. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, num momento. O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas não o quisestes. Antes dizeis: não, sobre cavalos fugiremos. Portanto, fugireis. E sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cimo do monte e como o estandarte no outeiro. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Lançá-las fora como coisa imunda, e cada
cada uma dirás: fora daqui. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão, como o produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos, os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, alimpada com pá e forquilha. Em todo o monte alto e em todo o outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele lhe deu. Eis o nome do Senhor, vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até ao pescoço para peneirar as nações com peneira de destruição. Um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa, e a alegria de coração, como daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação e ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedra de saraiva. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Assíria, quando ele a fere com a vara. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der será o som de tamboris e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles. Porque muito está preparada a fogueira, preparada para o rei. A pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Capítulo 31. O Egito é homem e não Deus, diz assim: Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel nem buscam o Senhor. Todavia este é sábio e faz vir o mal, e não retira suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá, para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém, protegê-la-á e salvá-la-á, poupá-la-á e livrá-la-á. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. Pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Então a Assíria cairá pela espada, não de homem. A espada, não de homem, a devorará. Fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não atinará com a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes espavoridos desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Capítulo 32. O reinado do justo rei diz assim: Eis aí está, que reunirá um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes.
Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más, ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e a sua nobreza perseverará. Levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz, vós filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará, e não haverá colheita. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente. Turbai-vos, vós que estáis confiantes. Despivo-vos e ponde-vos desnudas e cingi com panos de saco os lombos. Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre. Folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Concluímos os capítulos de hoje. Obrigado por estar junto aqui comigo para lermos esses capítulos. E já fica o convite para amanhã, mais uma vez, se Deus quiser, estarmos de volta aqui no canal e lermos os próximos, do profeta Isaías. Muito obrigado, Deus te abençoe e até lá.